Então, meninas, acho que só temos nós, não vi se tem um homem, mas se tiverem, sejam bem-vindas, sejam bem-vinda aqui a esse momento, né? Com muita felicidade, né, Júlia, que a gente conseguiu Isso, encontrar esse horário, dar esse start, né? Ter esse momento para a gente conversar sobre essa temática que eu sou, né, que eu tenho me dedicado nos últimos 4 anos, que é algo que eu tenho me identificado muito, que é a saúde mental no ambiente de trabalho, e estamos vivenciando esse desafio aí, que é essa questão da adequação à NR1, que é sobre o que vamos conversar hoje, e também vamos conversar sobre a oportunidade, né, sobre essa proposta que, na verdade, a comunidade, né, SMT já se propõe a ser esse momento de trocas de experiência, de network, de conhecimento, né? Nós já tivemos aí 3 encontros no formato presencial, algumas pessoas aqui já participaram, né? Foram isso. encontros assim, bem bacanas, que a gente pôde aprender, trocar, compartilhar com colegas de RH, com colegas de outras áreas, né, do trabalho. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre, não só sobre a comunidade, mas também sobre a própria questão da saúde mental e da NRU. Júlia, tu consegue compartilhar? Porque eu vou precisar ficar aceitando aqui as pessoas, e aí eu teria que ficar todo o tempo minimizando. Tá, deixa eu ver aqui. Gabi entrou? Entrou. Enquanto tu vai Oi, gente. compartilhando, boa Deixa eu ver. noite, Gabi, seja Oi, bem-vinda. Gabi, seja bem-vinda. Nós vamos só nos apresentar de forma bem breve. Eu conheço algumas que estão aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou Mariana, sou psicóloga, trabalho há 15 anos com a psicologia clínica e nos últimos 5 mais, né? Nos últimos 5, com essa área de saúde mental dentro do contexto de trabalho. Então, hoje eu atuo com plantão psicológico, atuo muito fortemente também com treinamento de primeiros socorros em saúde mental para as empresas, né? Formação, além de socorristas, brigadistas da saúde mental. Estou no projeto do plantão psicológico, né? Com a Gabi e outras psicólogas parceiras, eu acho que até a Paula está aqui também. E a comunidade foi algo que nasceu, né, e que as pessoas foram comprando a ideia, e fico muito honrado de estarmos aqui, para essa troca, para que a gente possa ensinar o que a gente sabe, aprender o que a gente não sabe umas com as outras. Vou passar a palavra para a Gabi e para a Júlia, para elas também se apresentarem brevemente, e para a gente dar início ao nosso momento aqui, tá? Ok. Vai lá, Gabi, você quer começar aí? Pode ser, pode ser. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Gabi, Gabi Rodrigues, sou psicóloga, né? Já aí com alguns anos de estrada, é, mais de 20 anos atuando na área organizacional e na área clínica. E aí, assim, de 5 anos para cá, a minha atuação, ela foi para um viés, né? Mas também direcionado para a saúde mental, quando eu iniciei a minha atuação com plantão psicológico corporativo. E aí na pandemia isso foi bem, bem, bem marcante, né? Fiz implantação de alguns plantões em algumas empresas, de diversos segmentos, né? Assim, indústria, serviços, saúde, enfim. E a curiosidade, o apaixonamento por essa área foi surgindo, né? Foi se intensificando. Recentemente eu concluí uma pós, né, voltada, né, para a questão da saúde mental do trabalhador e da trabalhadora, eh, na, na UFC, e fiz a formação de saúde mental e trabalho da Marcília. E aí a gente foi, né, assim, aprofundando essa busca de conhecimento nessa área, o que culminou em 2024 a consolidação
de uma iniciativa da Mari, de buscar encontrar e reunir profissionais, né? Assim, conheci a Mariana lá atrás, a gente é cria, né? Da Tereza, né? Da Tereza Cristina Holanda, que era, né? Assim, ó, a nossa precursora aí da psicologia hospitalar aqui no Ceará, e do plantão também. E aí depois a gente se reencontrou, né, em alguns cursos, algumas formações. Na pandemia a gente participou do mesmo grupo de voluntariado e a gente já tinha esse contato e a Mariana era muito inquieta, assim, ela queria porque queria fazer mais, né? Não quer, a gente tem que fazer mais, tem que ter alguma coisa e tal. E aí ela veio com essa ideia da comunidade e eu abracei e vamos lá, vamos junto, né? E hoje a gente tem aí uma comunidade riquíssima, com profissionais incríveis, né? De estudo, de troca, de experiência. Nós já fizemos 3 eventos, todos, né? Claro, na temática principal, que é saúde mental e trabalho. Gente, é muito, muito gratificante poder estar aqui conversando com vocês sobre essa temática, que é uma temática super atual, e apresentando um novo projeto da comunidade, que eu vou deixar para a Júlia apresentar, porque é meio que o filho dela, né? E a gente está aqui dando apoio nesse momento, certo? Então, contem comigo, né? Assim, estou aqui, no que eu puder ajudar, tá? Mas agora eu vou passar a palavra para a Júlia se apresentar e apresentar o Tá nosso certo. temático. Gente, então, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, ver essa sala cheia, né? Pessoal interessado na temática, isso é muito bom. Eu sou psicóloga, já trabalho há mais de 20 anos com gestão de pessoas, certo? Tanto consultoria como executivo, né, de RH. E há uns 2 anos, né, eu venho focando, estudando essa temática de saúde mental, né? Aconteceu uma situação muito próxima de mim, de uma pessoa muito próxima de mim, né, que me voltou o olhar para compreender mais essa questão da saúde mental, né, dos aspectos que interferem na nossa saúde mental. E eu sou coordenadora do Fórum Saúde da BRH, né? E foi nessa situação que eu conheci Mari, convidando Mari para dar uma palestra no fórum, né? E aí a gente sentou, viu elementos em comuns nossos, interesses em comuns, né? E ela me convidou para fazer parte da comunidade, né? E eu, então, aceitei assim de pronto, porque eu tenho um interesse muito grande dessa comunidade. O que significa comunidade? É uma construção, né, a várias mãos, né? A gente tem um lemazinho que a saúde se faz a várias mãos, né? E a comunidade é isso, é uma construção a várias mãos. E esse é o nosso objetivo, né? O foco é saúde, é estudar a saúde, é construir os elementos que a gente possa propiciar saúde nas empresas, né, em casa, na própria sociedade, né? Então, esse é nossa abrangência, né? E a comunidade, ela tem aí um processo muito grande para frente, essa temática de saúde mental, ela está forte mesmo agora, né? E vai aumentar mais ainda. Então, esses cuidados, esse olhar, né, esse pensar, esse refletir sobre a saúde mental é extremamente necessário, né? E estamos aqui com vocês que estão nesse foco também, né? Temos aqui um homem, um neto, achei muito legal, ó. Não sei se tem outros, mas eu estou vendo só o neto. Então, assim, sejam muito bem-vindos, tá? E esse momento aqui é um momento de um diálogo, né? De todos nós, a gente vai trazer alguns pontos, mas é um diálogo com vocês, tá? Mari vai começar, né, Mari? Vai entrar aí na temática, depois a gente vai chegar no ponto, tá, de apresentar um serviço para vocês, que é um serviço da comunidade, né?
E só dizer também da Gabi, a gente já se conhece há um tempo, antes mesmo de eu conhecer a Mari, a gente já se conheceu na consultoria, né, que eu tinha uma sócia, e ela trabalhou conosco, essa pessoa maravilhosa, amiga, sabe, intensa também, que o destino nos trouxe de volta, né? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Mari? Júlia. Estamos aqui também com outras participantes, né, da comunidade, da organização. Júlia, consegue projetar para mim? Deixa eu ver aqui, Mari. Tá, porque eu estou só com receio das pessoas irem entrando e eu não consegui recebê-las. Tá certo aqui? Tá dando para ver? É isso aqui, Mari? Tá ótimo. Pronto, pode passar essa parte. E aí, eu trouxe uma frase, né, que foi uma frase que eu criei, por isso que não tem a referência, que fala: o trabalho é melhor em equipe quando as competências se unem e os resultados se multiplicam. Essa frase, ela tem muito a ver com o trabalho no contexto do trabalho, no contexto da empresa, mas muito do nosso trabalho aqui enquanto comunidade, né? Ainda somos uma comunidade pequena, predominantemente feminina, predominantemente de psicólogas, mas a ideia, inclusive nos outros encontros, nós tivemos participação de assistente social, de enfermeiras, de engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Em breve, a gente vai ter médicos, vai ter psiquiatras, porque, de fato, a gente precisa discutir, né, de forma de unir esses resultados. Tá? Pode passar, Júlia. Aí, gente, eu trago a foto, né, do nosso penúltimo encontro, foi no final do ano passado, que nós fizemos, e foi muito bacana, muito rico esse formato, essa discussão. Alguns de vocês aqui estiveram com a gente, a Dani, tô vendo aqui a Dani botando um chapéuzinho, né? A Dani esteve com a Dani não pôde ir, né? A Dani faz parte da organização também, mas estava em aula. Nós temos esse desafio de muitas vezes a gente não conseguir conciliar, né, a agenda, mas fica o convite, em breve a gente vai ter outro encontro no formato presencial, tá? E aí eu começo, né, apresentando quem somos, e nós somos essa comunidade diversificada de estudantes, de profissionais, e a ideia é que a gente vá, de fato, criando esse ambiente de relacionamento, de network e também de muito aprendizado. Aprendizado técnico e aprendizado prático, né? Um com os outros também. Trago um dado, já começo com esse dado, que infelizmente tem aumentado, e é uma situação que quem trabalha em empresas provavelmente tem se deparado, quem trabalha em consultório, que é o aumento de afastamento pelo INSS. E aí a gente traz como principal causa a depressão, a ansiedade, o transtorno de adaptação e a síndrome de burnout. Inclusive, síndrome do burnout está dentro de um dos livros que nós vamos estudar no nosso clube de estudos. E aí, o que acontece quando a gente tem esse número maior de afastamento? Gera inúmeros problemas para a população, para a pessoa, para a própria empresa, inclusive financeiro. Eu acompanho algumas pessoas quando retornam, quando estão em licença do trabalho, e um dos desafios também é financeiro, porque muitas dessas pessoas que saem afastadas pelo INSS, elas demoram a fazer uma perícia, demoram a ter ali o seu retorno financeiro, isso gera um sofrimento ainda maior, né? Infelizmente. Então, nosso objetivo do nosso trabalho, acredito com a questão da ANR também, é essa tentativa de diminuir não só os afastamentos, porque a pessoa, quando se afasta, já está lá no último estágio, no estágio de sofrimento maior, mas antes disso a gente tem muito presenteísmo, provavelmente muitos conflitos, né? Até pode passar, Júlia, para o próximo slide, que eu coloquei aqui. O que tudo isso gera? O que tudo isso, não só de afastamento, mas algum sofrimento emocional, questão de baixa de segurança psicológica. A tendência é que
aumente os conflitos no ambiente, aumente o absenteísmo, o presenteísmo, o nível de estresse, a rotatividade, que aí vocês que são de RH entendem muito bem a dificuldade, muitas vezes, dessa questão do turnover para além do financeiro, e aumenta também o afastamento pelo INSS, né? E diminui a sensação de segurança psicológica, da produtividade, do engajamento, da criatividade, dos lucros. Eu achei muito bacana essa questão da ANR, apesar de que algumas empresas estão um pouco receiosas, e é natural, porque ela vai mostrar, o mapeamento vai mostrar um pouco o espelho, refletir o que de fato está acontecendo ali, que pode, por exemplo, uma pesquisa de clima, um GPTW, algumas situações não se apresentarem, mas eu vejo também uma grande oportunidade, não só de medir, mas também de pensar, tá, o que a gente pode fazer com isso? E eu vejo a gente, enquanto psicóloga, enquanto profissional de RH, como um grande protagonista nessa situação, que a gente pode sim fazer de uma forma responsável, a gente pode sim fazer de uma forma extremamente profissional e, claro, trazer bons resultados para as pessoas e para a empresa, né? Porque o nosso trabalho precisa cuidar de ambas as partes. Pode passar, Ju. E eu trago aqui essa questão da saúde mental como ferramenta de gestão. Esse slide eu apresentei em um treinamento que eu fiz para a alta liderança lá da Unifor. E olha que bacana, saúde mental como ferramenta de gestão. Saúde mental na agenda da gestão. Por quê? Certamente, historicamente, a gente não tinha esse olhar tão minucioso, tão cuidadoso, tão atento para a saúde mental. Infelizmente, por conta da dor, por conta da necessidade, dos prejuízos, não só o RH hoje está olhando a área de saúde e segurança, mas inclusive a alta gestão. E aí eu coloquei aqui que impacta o desempenho, o engajamento e a produtividade dos colaboradores, impacta no sentido positivo ou negativo, né? A saúde mental ajuda a diminuir o absenteísmo, a rotatividade, o risco de burnout, que é considerada hoje uma doença ocupacional, e aí a gente vai entendendo que, sendo considerada uma doença ocupacional, né, aumenta a questão a questão financeira, quando a pessoa retorna, ela volta com chama estabilidade no trabalho, né, que volta com o B91, enfim. E cria, né, quando a gente fala em saúde mental, a gente não só fala, mas de fato faz saúde mental, a gente cria esse espaço onde os colaboradores podem se desenvolver integralmente, beneficiando tanto as pessoas quanto a empresa. Isso é que eu acho mais bacana. Quando a empresa, ela de fato se propõe a cuidar das pessoas, esse cuidar, esse investimento passa a não ser custo, mas sim o investimento. Esse é o nosso objetivo, né? Inclusive de conseguir transformar em números, até mesmo para falar a linguagem da empresa, né? Transformar em números que esse investimento não é mais um custo, mas sim um investimento que traz um retorno, né? Além do financeiro, diminuição dos custos, também retorno de produtividade, retorno de cuidado com as pessoas. Pode passar, Ju. E não tem como falar de saúde mental, NR, sem falar em segurança psicológica, né? No ambiente de seguro, que a gente se sente seguro psicologicamente, se sente confortável para ser você mesmo, que ajuda a fomentar a criatividade, a colaboração e, consequentemente, o crescimento pessoal e profissional. É o oposto de um lugar onde você sente que precisa ficar na defensiva o tempo todo. E a sensação que eu tenho quando a gente fala em segurança psicológica é que, de fato, é uma construção. Não só na cultura da empresa, mas a cultura no sentido geral. O líder vai ter o desafio de se tornar vulnerável, de criar um ambiente psicologicamente seguro através das atitudes e não só da fala, né? Mas, de fato, criar esse ambiente para que as pessoas sintam-se mais à vontade para ser mesmo, para expor, para errar. E claro que algumas pessoas vão ter uma ação dessa mais rápida, outras pessoas, pela própria estrutura, pelo próprio os hábitos, elas não vão conseguir, né, se sentir tão segura com muita facilidade.
Outra situação que eu trago é se a gente quer, pode passar, gente. Se a gente quer liderar com excelência, a gente precisa começar cuidando desse líder. A saúde mental não é o diferencial, mas uma base sólida para relações de confiança. Eu vejo muita situação de liderança, o líder está cada vez mais com desafio. A NR vem como mais um desafio, porque não é uma questão só do RH, não é uma questão só da autoliderança ou só da área de saúde e segurança, mas também da liderança. Eles que fazem acontecer. Porém, para que eles façam acontecer, eles precisam ser treinados e cuidados. Isso é extremamente importante. Desde que eu entrei nas empresas, me chama a atenção esse ponto que as exigências das lideranças estão aumentando, mas eles precisam também ser cuidados e treinados para tal. E outro ponto é o treinamento pós-passagem. É falar, não só falar, mas treinar as pessoas, no sentido geral, sobre saúde mental. Não só sobre relações, mas sobre questão de adoecimento, sobre emoções, falar sobre estresse, apresentar formas de manejo do estresse, sensibilizar essa liderança e toda a equipe que questão de saúde mental é algo que pode ser vivido por todos nós, que nós somos impactados por essas situações. É uma forma da gente tentar, e a gente já vem há algum tempo tentando diminuir esse estigma em relação à saúde mental, mas eu acredito que ainda temos muito o que fazer em relação a isso também. E a gente vai fortalecer essa rede de apoio. Deixar de só quem cuida da saúde mental é o médico e o psicólogo, e passar a ser todos nós somos responsáveis por cuidar, da saúde mental. Tudo isso que eu estou falando, gente, vai ter a ver, direto ou indiretamente, com a questão da ANR que a gente vai discutir agora, tá? Pode passar, Ju. E, por fim, até mesmo para contextualizar essa questão da ANR, eu trago essa mensagem aqui do DEJUS que fala: o apoio das direções mostram que outra gestão, por exemplo, é possível, Aqui podemos chamar de gestão corporativa, que não é apenas viável e eficiente, ela representa também a maneira de restabelecer a confiança e o viver juntos entre os trabalhadores que desempenham um papel fundamental na saúde mental do trabalho, pois a saúde mental não depende apenas do talento individual de cada trabalhador. Eu comecei na saúde mental das empresas há 5 anos, um plantão psicológico atendendo individual, a pessoa. Mas eu entendo que não é a única forma e nem a melhor, vamos dizer assim, de fazer saúde mental no trabalho. A gente precisa de diversas frentes, porque no plantão a gente vai estar trabalhando mais diretamente a pessoa. E aí ele continua: o meio mais poderoso de prevenção das patologias mentais no trabalho não depende dos médicos ou dos psicólogos, mas do respeito e da consideração para um com os outros, da ajuda mútua, do viver juntos e da solidariedade. E a cooperação é a medição imprescindível na formação e na renovação das solidariedades com o sofrimento do trabalho. Então, aqui ele traz o que a gente já sabe, que cuidar da saúde mental não é um ato individual, onde só eu cuido da minha. Eu preciso, que foi até a nossa campanha de janeiro, Gabi, que é o cuidar, envolve eu cuidar de mim, eu cuidar do outro, aí envolve essa questão dos primeiros socorros psicológicos, mas é cuidar de nós também, das nossas relações, do nosso contexto, inclusive, do trabalho. Do nosso coletivo, assim, nos âmbitos todos em que nós estamos ali em sociedade. E, obviamente, no ambiente de trabalho, a gente, é um ambiente que a gente precisa cuidar bastante, porque é onde a gente passa mais tempo. Sim, é onde a gente passa mais tempo. E trouxe algumas leis aqui, que tivemos aí: a síndrome do burnout, classificada como doença ocupacional, a lei da questão do assédio, que colocou a CIPA como possibilidade de cuidar dessa questão do assédio. Alguns transtornos mentais, como doença também, identificado um nexo de uma ansiedade, de um suicídio com a questão do trabalho, gera estabilidade, pode ser considerada doença do trabalho. Empresa que promove, tivemos a certificação, que é a empresa que promove saúde mental do trabalhador vai ter a certificação do governo.
E a por último, né, e a que nos trouxe aqui, e a que mais tem mexido com a gente, que é a questão da NR1, que as meninas vão falar agora. Pode passar, Ju. Ah, mas antes do desafio, né? E aí eu gosto muito desse slide que fala. Todos nós aqui, se tiver líder aqui também, de diversas áreas, a gente tem o desafio. Cuidar de si, capacitar, se esse é o momento de capacitação, pensar em estratégias de intervenções, e eu gosto muito do pensar junto, não precisa a gente inventar a roda, e trocar experiências. Essa troca de experiências entre RHs, entre profissionais da área, até mesmo entre profissionais. Hoje à tarde a gente teve uma reunião, né, Gabi, com um colega que faz um trabalho muito semelhante ao nosso. Isso também é bacana, porque a gente vai construindo, a gente vai aprendendo, né? E que bom... Vai enriquecendo, né? Vai enriquecendo. Sim, vai O nosso enriquecendo. conteúdo e a nossa prática, vai pensando em possibilidades, né? Sim. E se for com as outras áreas, né, de conhecimento, mais rico ainda, certo? Mais rico ainda. Eu acho que, para finalizar, a saúde mental é uma conversa cada vez mais necessária, até mesmo questão de sobrevivência, né, desse mundo tão competitivo. Hoje eu tive uma reunião com a empresa e ela falava do desafio, muitas vezes, de selecionar um trabalhador, né? E aí imagina se, e ela estava falando por ser um cargo muito específico, mas imagina se uma empresa, ela é reconhecida por assédio, é reconhecida por não cuidar do trabalhador, e quem está em RH sabe mais do que eu como muitas vezes essa pessoa já não... Aqueles benefícios que antes faziam a diferença já não fazem mais, né? As pessoas cada vez mais estão buscando esse bem-estar e essa satisfação no ambiente de trabalho. Pronto. Agora eu vou deixar com vocês para a gente discutir essa parte da NR. Tá. Então, gente, vamos começar aqui. Gabi vai falar e eu também vou conversar com vocês também sobre a NR1, né? Quando eu falo de NR1, quando a gente fala de NR1, gente, dá um tremor em vocês? Vocês têm alguma sensação, assim, de uma coisa enorme, grandiosa? Ou será que sou só eu que tenho esse sentimento? A Mara tem, né? A NR1 virou um fator de risco, quase, né? De tanta preocupação que tem nos levado. Daniele, é isso, né? Então, a forma como ela veio, a NR1 sempre existiu, né? As normas regulamentadoras sempre existiram, a NR17, que falava, né, que fala das dos riscos ergonômicos, né, ele traz a questão da saúde, né, que a ergonomia pode levar à saúde mental também, e a NR1, ela trouxe à tona, certo? Isso da saúde mental da NR1, né? Então, ela mostrou, gente, está aqui, a gente tem que cuidar, tá? E o que tem levado a essa discussão, né? NR1 está assim tão em voga, né? Devido a toda essa estatística que a Mari já nos trouxe, né? Um aumento de 38%, um PIB, um custo de PIB de 4,7 bilhões, né, no PIB, tá certo? Tem lá 2 ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que falam a questão da saúde mental, né, ODS 3 e ODS 8, tá? Então, assim, é todo um contexto, né, que nos leva a ter esse cuidado realmente com a saúde mental, e a NR1, em vez de ser esse tormento que tem se feito, ela tem que ser uma oportunidade de melhoria, sabe? Ela vem como uma ferramenta de nos avivar mais ainda sobre a saúde mental, né? Então, assim, é algo novo, algo novo em termos de uma aplicação mesmo de fatores psicossociais, né? E aí ela requer sair desse temor, né, dessa coisa da NR1, é a gente se apropriar da norma,
é estudar a norma, é estudar normas relacionadas à NR1, como a CLT, como a Constituição, alguns parágrafos da Constituição que falam, tá certo? As normas do PCMSO, né, que traz essa questão também, NR7, não estou lembrada direito agora quais são as outras, mas é você fazer esse estudo, que aí você vai se apropriando, né, e trazendo conhecimento mais tranquilo, certo? Uma relação mais tranquila com a NR1, né? Pessoal, Gabi, se você quiser falar, fica... A Daniela colocou aqui NR 17, 33, 35. 35, Assim, Né? são várias normas, né, que já existiam, gente, não, né, assim, eu acho que, assim, para a gente da área, vamos lá, né, para nós da área de RH, de saúde, de gestão de pessoas, está causando muito rebuliço na nossa cabeça. Mas a parte de saúde ocupacional como um todo, de segurança, né? Eles já lidam, eles já trabalham com as NRs há zilhões, né? De tempos e já são, como é que a gente fala? Doutrinados, assim, acostumados a conduzir, né? A, 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 a perspectiva de trabalho em cima dessas normas e se precavendo e se resguardando, né, para de repente, situações de auditoria, né, e fiscalização, né, com relação a essas normas. Tem empresas, inclusive, né, assim, que têm uma política bem forte, junto a fornecedores, né, que exigem, né, os cumprimentos, adequações, as normas, enfim. Então, isso já é uma coisa muito disseminada. Para a nossa área, é que está causando esse, esse ribuliço todo, né? Essa inflamação, assim, essa expectativa, essa ansiedade. Mas vamos lá. Os fatores psicossociais, eles também não são novidade, né? Na NR17, quando a gente fala, né, de ambiente, de condições e tal, tudo isso já vai se encaminhando para as questões dos fatores psicossociais, que dizem, Uhum. né, que diz respeito às questões, né, assim, de aspectos com relação à organização do trabalho, à gestão, às nossas relações interpessoais nesse ambiente, né, que podem afetar a questão da saúde mental, do bem-estar e do desempenho das pessoas, certo? O que acontece é que existem fatores psicossociais que são protetivos, que são positivos, né? E existem os fatores de risco, que são negativos. A atualização vem com o objetivo de chamar a atenção das empresas para esses fatores negativos, para que elas desenvolvam, promovam ações de prevenção, né? De promoção, de prevenção, de apoio, né? Uhum. De tratamento, de encaminhamento, enfim, né? De chamar a atenção para esse cuidado, né? Com relação à questão da saúde mental. E eu acho que isso se deve, gente, e aí não tem como não falar, a pandemia ela foi um divisor de águas muito grande, né? Assim, a gente teve muitas situações, né, de adoecimentos, eh eh, de aumentos mesmo, né, assim, de casos, né, de afastamentos, né, com relação às questões de saúde mental, nesse período da pandemia. E a gente ainda nem sabe, ainda não dá para saber, o impacto que isso causou. Mas a gente já está lidando com algumas consequências, por exemplo, né, essas adequações, né, esse olhar para a saúde mental que foi despertado, né, eu acredito, com muito mais, veemência, com muito mais ênfase da pandemia para cá.
né? Isso. E principalmente nos ambientes de trabalho, nos ambientes corporativos, porque se a gente for para analisar, olha o número aí, né? Que a Mari trouxe, né? De afastamentos, né? Assim, esse número, ele só cresce. Ele só É a cresce. terceira causa, né, de afastamento, segundo o Exato. Ministério do Trabalho. Exatamente. E a tendência é só crescer. E não é uma coisa isolada. Ah, é só aqui que está acontecendo com a gente? Não, né? É um negócio globalizado. Tá no mundo todo. Tá o mundo inteiro. Agora, claro, as coisas chegam aqui no Brasil um pouquinho mais atrasada, né? A União Europeia já tem, né, assim, algo parecido lá já, né? Funcionando, enfim, né? Outros órgãos internacionais, eles já têm aí, né? Que inclusive foram meio que inspiração, né? Para essa atualização aí que tá vindo, tá? Então, e aí a gente fica, pá, mas como é que a gente vai fazer, o que que é e tal. Fatores de risco psicossociais, como eu falei, é gestão, organização do trabalho e os relacionamentos. Algumas coisas são bem subjetivas. E aí, quando a gente fala de subjetividade dentro do espaço corporativo organizacional, não tem como não relacionar com cultura. Então, as culturas, é, 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 como é que eu posso dizer? Culturas muito fortes, que são muito engessadas, enraizadas, né? No resultado, né? Assim, culturas não muito humanizadas, elas vão ter um impacto maior para se adequar a essas novas exigências, né? Isso vai ter impacto também no clima, né? Isso vai ter impacto nas lideranças, como a Mari bem colocou. Por quê? Porque assim, ó, eu vou listar aqui os fatores. Nós não estamos apresentando, Ingrid. Eu vou listar aqui os fatores, certo? Psicossociais, né? E alguns impactos que eles podem causar. Então, vamos lá. Vamos para a organização do trabalho. Então, uma carga de trabalho muito excessiva ou inadequada, isso vai estar gerando o quê? Vai estar gerando sobrecarga, vai estar gerando estresse, pode, né, gerar, não só pode, né, eu acho que gera mesmo, posso afirmar, burnout, né, que recentemente, acho que foi 2023, foi classificado como uma doença ocupacional, né? E tem toda uma questão em relação a isso, né? A gente teve no congresso, eu e Mari, no final do ano passado, num congresso, né, só de saúde ocupacional e medicina do trabalho, e foi muito falado essa questão do burnout, do diagnóstico de burnout, quem é que dá esse diagnóstico, quem é que avalia, né? E, e há realmente, né, ainda situações em que as pessoas não sabem. E aí vou dizer aqui, gente, o diagnóstico de burnout só pode ser dado por um médico do trabalho, porque é uma doença ocupacional. Beleza? Apesar de não ser o que acontece. Só colocando bem aqui na fogueira. Apesar de não ser o que acontece, né? Não, Sim, o sim. psiquiatra clínico, Nós ele estamos não aqui com tem o médico do como, trabalho aqui presente. ele não tem como diagnosticar burnout, certo? Mas acontece. Aí deixa eles se entenderem, certo? Bota os médicos, doutor Cláudio, se quiser falar. bota os médicos, né, para conversarem, para se conversarem. Mas o que foi dito para a gente é que
como doença ocupacional, o especialista é o médico do trabalho. É ele que tem a expertise, ele que tem o olhar clínico que pode, né, diagnosticar. Por favor, contribua. Deixa o O Cláudio está querendo isso. participar aqui. Pode abrir o microfone, Cláudio. Pessoal, estão me escutando? Estão conseguindo me escutar? Muito bem. Eu estou no carro, tá? Vou abrir só para mostrar que eu estou no carro, mas vou deixar minha câmera desligada, tá, pessoal? Boa noite. Muito legal essa discussão. Não consegui pegar do começo, mas antes de falar aí sobre o que vocês estão discutindo, né, eu vou só falar, eu sou Cláudio, um médico do trabalho, tenho pós-graduação em psiquiatria e estou nessa luta com vocês também juntos, né, para a gente conseguir desmistificar o que são os benditos fatores de risco psicossociais e como as empresas devem minimamente se portar para que realmente consigam promover e prevenir esse adoecimento. Então, eu acho que essa é uma jornada muito legal, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, e eu acho que toda discussão, como a Mari estava falando aí, é salutar nesse momento para a gente chegar na melhor conclusão possível. Uma coisa que eu achei legal dessa norma ter vindo reescrita desta maneira é que é uma oportunidade normativa para a gente trabalhar em equipes multidisciplinares, porque antigamente, né, quando você olha as normas, as normas regulamentadoras, elas indicam cada capitão de cada norma. Então, cabe ao médico do trabalho a NR7 e somente ao médico do trabalho cumprir as coisas que tem na NR7. A NR9 fala sobre situações que tanto o médico do trabalho quanto o engenheiro de segurança do trabalho são responsáveis. A NR17 aos ergonomistas. E quando você traz fatores de risco psicossociais, e a tendência que eu tenho visto, eu tenho estudado muito isso nos últimos 6 meses, aí, talvez 6 meses, a tendência que eu tenho visto é que, para medir, a gente vai utilizar os ergonomistas. Mas na hora de fazer a execução do plano de ação, eu vou precisar dos psicólogos, porque são as pessoas que nesse meio, e aí eu vou fazer uma situação que eu acho que essa é uma grande dificuldade, nesse meio é quem teria a maior capacidade. Porém, temos pouquíssimos psicólogos do trabalho. Nós temos psicólogos organizacionais. O psicólogo do trabalho, ele não entende somente as questões organizacionais. Ele entende a própria acepção do trabalho real, que é diferente do trabalho prescrito, que tem as nuances de comportamento entre os trabalhadores, que tem realmente, entende um pouco mais da produção, da produtividade, porque isso pode ser, como, eu não sei se foi a Júlia ou foi a Gabriela que falou, pode ser mecanismo de adoecimento. E aí, respondendo ou dando mais, colocando mais lenha nessa fogueira que foram me colocados aqui na nossa inquisição, por que é difícil o médico do trabalho também fazer esse diagnóstico de forma simples do burnout? Primeiro, respondendo do porquê que o médico do trabalho é o cara que eu acho que é ideal para fazer isso. Primeiro, ele para conhecer o ambiente de trabalho. E segundo, porque o médico assistente, pelo código, pelo Conselho Federal de Medicina, pela resolução, ele precisa, para fechar o nexo de qualquer doença ocupacional, conhecer o ambiente de trabalho. Então, não é exclusivo do burnout. O burnout ele vem para complementar os outros adoecimentos também, que o médico do trabalho é responsável por emitir uma comunicação de acidente de trabalho, por encaminhar esse trabalhador para o INSS, fazer parte do programa de reabilitação para que esse cara consiga, através de mudança no ambiente de trabalho, para que ele consiga realmente executar a melhor função da melhor maneira possível. A gente tem dificuldade de dar esse diagnóstico porque existem várias nuances para a gente precisar entender que aquele adoecimento ele foi causado pelo trabalho. E aí, a maioria dos médicos do trabalho, eles hoje estão numa posição muito operacional, de fazer aso. E às vezes a gente tem que chegar nas empresas que a gente trabalha, os que têm um pouco mais de responsabilidade com o ambiente de trabalho,
ele precisa dizer, olha, se você me usar somente para fazer ASO, você está me usando do mínimo. E aí a gente precisa ter tempo para trabalhar isso. Então uma fábrica de fazer ASO, que é algumas vezes o médico do trabalho se coloca nessa posição, aí por questões que não vale a pena a gente discutir, não é só culpa de um ou culpa de outro, é um sistema que infelizmente ele precisa mudar para isso, e para mudar precisa mudar muita coisa, na minha concepção. A gente às vezes não tem tempo de olhar, e aí isso não é justificativa, mas a gente não tem tempo de olhar para esse trabalhador da melhor maneira possível. Então você imagina que todos vocês, não estou vendo, tem homens e mulheres, todos vocês já foram em médicos de emergência, por exemplo. Hoje, se eu chegar em qualquer emergência de qualquer plano de saúde, tem 100 pessoas para serem atendidas. E como é que esse médico vai fazer um bom atendimento? Ou como é que vai acontecer um bom atendimento do sistema de saúde atendendo em 3, 4 minutos cada pessoa? Isso, se acontecer no ASO, no atestado de saúde ocupacional, também não vai dar esse tempo. Então, o sistema, para melhorar, ele precisa melhorar em todas as pontas. Eu preciso ter mais tempo para o trabalhador me dizer: o meu chefe me causa assédio, o meu chefe fez isso aqui comigo, o meu chefe ele me coloca Isso. metas que são inatingíveis. E aí, eu estou falando dos fatores de risco psicossociais. Com o advento da NR1, eu vou precisar medir. Como eu vou medir? Eu vou facilitar o trabalho do médico do trabalho na hora de dar esse diagnóstico de burnout. Não é o ideal. O ideal é que o médico tivesse tempo, que tivesse um psicólogo do trabalho e que a gente trocasse figurinhas para que a gente chegasse nessa conclusão. Como isso não aconteceu e eu não vejo que vai acontecer em pouco tempo, eu vejo com olhos bastante positivos com essa questão de eu ter uma ferramenta, ou ter ferramental de análise dos fatores de risco psicossociais, para que na hora que eu entenda, que eu coloque no PGR, que aquele setor, ou aquele GHE, né, o grupo homogêneo de exposição, eu tenho uma maior exposição a riscos psicossociais, e eu tenho um trabalho que adoeceu de alguma causa de adoecimento mental, eu já fecho. Eu tenho a fome, eu junto a fome com a vontade de comer. Eu fechei a certeza de ter o risco com o diagnóstico médico. Então não tem por que não ser dado o diagnóstico de burnout, nesse caso específico de burnout, mas que podem ser outras doenças ocupacionais. Não temos de forma ocupacional só o burnout, a gente tem ansiedade ocupacional, a gente tem depressão causada pelo trabalho, a gente tem reação aguda ao estresse, transtorno de estresse pós-traumático, tudo isso pode ser relacionado ao trabalho. O burnout está na moda, mas a gente tem esse trabalho difícil que eu acho que a ferramenta da NR1 vai ajudar, porque eu não vou ter motivos agora para dizer que eu não tenho a medição do risco, porque para ser uma doença ocupacional eu preciso ter o quê? Uma cronologia de uma doença, que seja com a história natural da doença, que realmente leve aquele diagnóstico. Eu preciso ter uma compatibilidade do risco e eu preciso ter uma compatibilidade da doença. Com esse tripé eu fecho mais fácil o nexo ocupacional e que o burnout está inserido. Muito bem. Olha aí a complexidade, né? Né? Não é, gente, não é uma coisa assim, né? Pá, não. Tem que ter toda essa visão sistêmica. Eu acho que realmente, né, o advento dessa atualização da NR1 contribui sim para a multidisciplinaridade, né? Se faz necessário essa troca. E aí é muito importante, né, interação a gente da saberes. psicologia, sabe? São saberes que exigem, e a gente entrar mesmo nisso aqui, conhecer, pesquisar, estudar, né? E ter essa contribuição que o conhecimento que a gente desenvolveu durante os anos de estudo pode contribuir muito aí nesse processo de saúde mental, né? Então, a gente da psicologia tem que se apropriar um pouco mais disso, não que seja como eu já vi vários profissionais falando, que não é próprio da psicologia, né? Mas o doutor Cláudio já diz, ele já convoca, porque é o profissional, né, que tem o estudo, que tem uma visão que vai contribuir melhor para isso. O olhar, um olhar melhor. E aí não é qualquer profissional da psicologia. Isso. É o profissional do da trabalho. psicologia do trabalho. Isso. Né? Exatamente. Que é diferente, sim, da psicologia organizacional. Né?
é algo que é muito mais amplo, é uma perspectiva mais ampla, perspectiva voltada não só para as questões organizacionais, mas também para as questões relacionadas a essa relação que se estabelece entre trabalhador e trabalho, Uhum. e ambiente, né? E os impactos que isso fomenta. E aí, gente, assim, só citando, né? Os fatores de risco psicossociais, a gente tem a carga de trabalho excessiva e inadequada, né? Que como consequência pode ser aí um estresse, um burnout, falta de autonomia e controle nas atividades, né? No exercício, né? Do seu trabalho, isso pode causar desmotivação, frustração, né? As Insegurança, relações, insegurança no insegurança, emprego, né? sim. Relações interpessoais conflituosas, e aí é geral, né? Pode ser entre pares, pode ser, né, dentro da equipe, pode ser intersetorial, intrasetorial, pode ser de líder para liderado, enfim. E isso vai gerar um clima organizacional negativo e, consequentemente, pode gerar, assim, algum tipo de adoecimento mental, né? As pessoas. Falta de reconhecimento e feedback. Olha, começando a aparecer aí questões que se relacionam com liderança, né? Uhum. Isso gera o quê? Baixa produtividade, falta de engajamento, insegurança também, né? Como é que eu vou me sentir seguro se eu não sei o que é a minha liderança, o que é que a empresa espera de mim ou está achando do meu trabalho, da minha contribuição, né? É, a própria sensação de insegurança ou instabilidade no trabalho, isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar frustração, isso pode gerar descompromisso, né? Então, esse clima de insegurança também é algo prejudicial. Exigência de alta disponibilidade, onde, né, isso causa um prejuízo grande, gera um desequilíbrio, né, entre a vida pessoal e a vida profissional daquela pessoa, né? Assim, o trabalho invadindo ali espaços, né, de tempo e locais que deveriam ser destinados para outras questões, né, que envolvem a vida, o todo do cotidiano daquele trabalhador, né? Deixa eu só ler É, aqui, Gabi, o doutor Cláudio falou, né, que além disso, cuidar melhor do trabalhador deixa ele mais satisfeito, né, sim, produtivo sim. e aumenta o lucro da empresa, né? Então, Eu todo já mundo ia, ganha, né? Não eu tem já ia motivo. falar, eu já É, ia falar o bordão da Mari, né? é, Que pessoas emocionalmente saudáveis produzem mais e melhor, é, né? Então, exatamente. e por último, gente, outro fator que a gente tem que estar bastante, até por conta da legislação também, né? A questão da desigualdade e do assédio, né? Que isso vai impactar na questão da saúde mental e na própria saúde da cultura organizacional daquela empresa, tá? Uhum, E aí, olha o quanto, se a gente for, né, enumerar que vários desses fatores de risco estão relacionados à liderança. A liderança, se a gente, né, for trabalhar a liderança, se a gente fizer um trabalho de conscientização, né, de, de conscientização e orientação, a gente consegue eh, prevenir, de fato, né, esses riscos, né? Não, as lideranças elas são peças fundamentais, né? Então eu acho que tem que ter um trabalho realmente voltado para essas questões, né, com a liderança, porque o líder ele pode ser um fator protetivo. Ele pode ser um líder que promove, ele pode ser um líder que acolhe, ele pode ser um líder que orienta, que encaminha, que participa ativamente do processo de saúde, né?
daquele colaborador, como ele pode ser um fator adoecedor. E aí, assim, vamos combinar, né? Dentro da minha experiência das organizações, eu vi de tudo. Eu vi aquele líder que realmente cuida, né? Que se apropria e que se envolve, que se responsabiliza e acompanha, e que faz a parceria, que faz a parte dessa equipe multidisciplinar de cuidado, como eu também vi o contrário, como eu vi também o líder como sendo um fator adoecedor, né? Onde existia assédio, onde existia uma série de ações, de atitudes, né? Que levavam ao adoecimento e ao afastamento das pessoas, né? Então, é realmente importante a gente ter esse olhar cuidadoso com relação à liderança, né? E a gente ter esse cuidado também de observar a cultura organizacional, porque a cultura, ela gera um impacto muito grande nos aspectos psicossociais, tá? Então, assim, essa cultura organizacional, a gente tem que ter o cuidado, e aí entra a parceria multidisciplinar com o pessoal do RH, com o pessoal da psicologia organizacional, com as pessoas de gestão daquela organização que fomentam e que divulgam e que disseminam, que são guardiães dessa cultura, para que se haja uma avaliação se essa cultura é saudável ou se ela é tóxica, se ela é um fator protetivo ou se ela é um fator de risco, né? Então, que tipo de cultura seria uma cultura mais salutar, né? Uma cultura de inovação, uma cultura, né, que acolha a diversidade, uma cultura que incentive, que apoie, que suporte o bem-estar, né? Que seja incentivadora de boas práticas de promoção de saúde, né? Uma cultura que dê essa importância, né, para a questão da organização, para a questão da comunicação, né, que tenha essa comunicação clara, transparente, né, enfim, é isso, né? Então, assim, os fatores são esses, né, existe, né, aí um grande desafio, né, e aí o doutor Cláudio falou muito bem, a gente vai precisar, assim, dessas parcerias, a gente vai precisar, assim, de quem domina, né, a questão da medição, da parametrização, os organometristas estão anos-luz à nossa frente, e tem que ser realmente esse olhar deles mesmo. Mas na hora de propor, na hora de construir, né, um plano de ação, na hora de propor as ações de promoção, de prevenção, de cuidado, de apoio, de tratamento, nós, psicólogos, somos realmente convocados para contribuir nesse aspecto, né? Assim, obviamente, psicólogos que tenham esse conhecimento na psicologia do trabalho, que é o guarda-chuva, né, assim, dentro do nosso saber, da nossa prática, que vai dar suporte a essas questões. Exatamente, porque a diferença grande entre a psicologia organizacional e do trabalho, né? A psicologia organizacional, ela vai ver aqueles processos que a gente está já acostumados a ver, né? Que é seleção, que é treinamento, que é avaliação, que é desempenho, tá? O psicólogo do trabalho, ele vai ter o foco, os aspectos que interferem no desempenho da pessoa, tá certo? E no resultado que ele dá. Então, ele vai ver a questão da socialização, vai ver a própria personalidade, ele vai compreender um pouco também da personalidade do funcionário dentro daquele ambiente, né? A forma como ele reage. Você vê, tem duas pessoas em uma mesma situação, têm reações diferentes.
Então, ele vai ter esse olhar, né? Ele não é olhar para os processos em si, mas o olhar do que os processos podem afetar e de que o componente individual também afeta, né? Dentro A ênfase, né, está na relação, né? Nessa relação que se estabelece, essa relação que é constituída dos processos, das políticas internas, das atividades em si, das atribuições, né? Com aquele indivíduo, porque aquele indivíduo, ele traz também uma história, né? Exatamente. Ele traz também ali a subjetividade dele, né? Dentro desse local, né? Então, é Inclusive, isso. um fator, né, da NR1, ele traz a responsabilidade também do indivíduo, né? Não é, tem a empresa e tem o indivíduo que traz todo esse histórico, e também como que ele está se cuidando, né? Como que ele está implementando a segurança, né, dele enquanto saúde mental também. O que ele está fazendo, o que ele está cuidando da vida dele, né? Você vê, hoje em dia, você sai para as férias, você não se desliga, né? Como é que é essa relação, sabe? Você tem que se desligar, você tem que cuidar do seu momento, né? Então, tem o fator também do próprio indivíduo, do que ele traz, das condições internas dele para o ambiente, né? Tem o ambiente e tem o indivíduo, né? Ele traz bem essa questão. Ok? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma observação? Deixa eu ver aqui as falas aqui. Não, existe, doutor Patrícia disse de novo, né? Existe uma série de estudos, apelidados Estudo de Wall Street, em alusão à Bolsa de Valores americana de Nova York, que comparam as empresas que investem em programas de saúde e as que não investem, né? Exatamente. 2 vezes melhor. Então, o próprio conceito de segurança psicológica, ele é sempre em cima da questão desse estudo, né? Empresas que investem, que aplicam, né, valores de segurança psicológica e outros não, gente, já tem esse estudo também. Elas rendem mais, elas dão mais retorno para as empresas do que as que não têm a segurança psicológica, né? Então, fatores também da promoção da saúde, né? Empresas que desenvolvem, que investem nisso, elas com certeza vão ter melhor resultado do que as que não investem. E a gente tem vários cases, né, assim, de empresas, né, que passaram até por mudanças culturais, né, por mudanças, saindo de uma cultura muito de comando e controle, de resultado, de uma cultura, assim, bem de exploração mesmo, né, do trabalho, para culturas mais amenas, né, para culturas onde há esse incentivo, onde há esse acolhimento, onde há a permissão para o erro, onde há a questão da inovação, onde há o acolhimento da diversidade, e assim, ainda tem empresas que estão em estudo, né, porque estão nesse movimento, porque também mudar a cultura não é uma coisa do dia para a Não noite, é isso. Deixa eu né. só ler aqui mais algumas falas aqui. DP+, né, Ladiane, eu acredito, né, Ladiane, que escreveu, uma das defesas do programa 5S é que, comumente, os gargalos estão nos processos, enquanto que o costume das lideranças é dizer que está nas pessoas, né. Isso na verdade, né, é uma relação, né? Tem os processos, tá? E a gente tem que cuidar das pessoas, né? Para elas não sofrerem a consequência de o que é o processo? Isso aí é uma questão interessante. Por exemplo, eu vejo muito problema dos processos é quando se coloca, como você está dizendo, o problema na pessoa. E a gente não vê o processo em si, como falhas no processo, e que cuide. Então, essa tensão de levar a culpa, o problema para a pessoa, né, isso gera toda essa tensão, Pode falar, Ladiane, pode abrir o seu áudiozinho e falar. Exatamente, né? Eu ouvi muito isso, e todas as vezes que a gente ia, né, rever o processo lá com o consultor do 5S, tu lembra, né, Júlia? Lembro. Toda vida que a gente ia rever o processo, o gargalo estava no processo.
todas as Na vezes. pessoa, né? Mas sempre, sempre, a primeira fala dos líderes, né, na época os coordenadores, era que estava nas Da pessoa. pessoas. É. E nunca estava. É. Então, olha só, a Mara está colocando aqui, que conteúdo maravilhoso, importantíssimo, cuidar e zelar pela vida e saúde psicológica dos nossos colaboradores, e, consequentemente, eles nos dão o retorno com o seu excelente trabalho e produtividade. Só agradecer pelo conteúdo. Aí a Daniela está falando, um momento maravilhoso, essa comunidade é riquíssima, tá? E é isso, né, que essa comunidade, ela se propõe, tá? A esses debates, né, a essas construções em conjunto. E, Pode falar. e eu queria, assim, acalmar, né, o coração, É, né, gente? Acolho realmente, né, essa coisa desse alvoroço todo, né, dessa expectativa e tal. Mas uma coisa que faz com que a gente acalme o coração é que é tudo muito novo para todo mundo, pode passar aí, Mari, inclusive para quem vai avaliar, pode passar. para quem vai fiscalizar. Também é novo. Então, eu acho que é um momento de construção, né? Da gente se apropriar, da gente estudar, da gente procurar conhecer a fundo e propor, né? Soluções, propor intervenções, propor dentro dessas instâncias, né? De promoção, de prevenção, de cuidado, de tratamento e de encaminhamentos, mas pautando, né? Claro, fundamentando isso, né? Com base, né? Em fontes, né? Confiáveis, em fontes, né? Científicas, fidedignas, enfim, tá? Mas lembrando que é novo para todo mundo. Então, não vamos se desesperar, não, né? Vamos ler, vamos ter um entendimento, vamos trocar conhecimento, vamos trocar práticas, vamos fazer benchmark, vamos, né, assim, procurar enriquecer o máximo a nossa visão, o nosso olhar, né? Para quando a gente for avaliar ali o nosso espaço, o nosso âmbito, a gente conseguir enxergar soluções customizadas para a sua realidade. Porque não vai ser uma receita de bolo, não. Porque cada empresa tem a sua especificidade, cada segmento já tem ali a sua parametrização de riscos, né? Então a gente vai, assim, ninguém vai inventar a roda. A gente vai aproveitar muita coisa que já existe e vamos adequar também, né, para as nossas construções relacionadas a esse olhar que agora é exigido, né? Que é um olhar complementar, que é um olhar benéfico, né? Eu acho que a gente tem que encarar isso como algo que é bom, que vai fazer com que as empresas elas se adequem para que construam realidades mais salutares, né? Enfim, eu penso muito. O bate-papo de hoje à tarde me abriu essa coisa, né, Mari? Assim, a gente vai aprendendo, a gente vai consolidando, a gente vai construindo. E é isso, gente, é o lema da comunidade. A saúde mental se faz a várias mãos. Não E a tem ninguém melhor, aqui detentor e a máximo melhor do saber, não. coisa, gente, é você participar dessa construção, não vir algo pronto, né? Onde Isso. você pega os elementos que você tem e você vai compreender, você vai construir dentro da sua realidade, dentro das condições, né? Tem a norma ISO 45003, que ela fala da saúde, né? Ela já traz alguns parâmetros que pode pesquisar também,
né? As ISOs, elas são muito importantes, que elas trazem as coisas bem mais destrinchadas, bem mais desenhadas, então ajuda para quem está querendo visualizar os fatores, né? Ver como mensura, tá? Então você pode pegar outras ferramentas, né, que tratam desse assunto e que vão ajudar na construção de ferramentas suas, ou você usar ferramentas novas, né? Ferramentas que já existem Ou também. você construir a sua Exato, ferramenta de de acordo com a avaliação, realidade definir, que então, você assim, está. isso, E nós Tem um mundo de possibilidades. juntos também, né? É muito bacana essa fala de acolhimento da Gabi, porque eu tenho, de fato, visto muitos profissionais, principalmente profissionais da área de saúde e segurança e RHs, muito preocupados com essa situação, e que, de fato, é importante esse envolvimento, esse entender, mas, de fato, é novo e precisa ser visto como tal, né? E a comunidade, ela vem justamente para isso, para dar esse apoio e essa construção. Não vem para dar a resposta, né? Mas vem para dar essa construção. A Raimunda está perguntando aqui como é que está o movimento nas instituições públicas. Raimunda, eu conversei com os colegas de instituição pública e eles seguem outras regras. Então, eles não estão sendo cobrados para tal. Olha a ironia, né? Olha, até o momento de conversar sobre isso, mas a instituição pública não vai ser exigido, pelo que eu entendi, né? Realmente a instituição pública, ela não tem essa exigência para ela, certo? Mas tem muitas instituições públicas que estão já cuidando disso, né? Elas já estão se alertando para isso e estão fazendo esse processo independente de serem cobradas, tá? Mas realmente, legalmente, ele não tem essa exigência para os órgãos públicos. Apesar de que, e aí isso não é um estudo científico nem dado, são poucos os dados, as pessoas que eu escuto de instituições públicas muitas vezes têm um sofrimento mais intenso do que da instituição privada. Talvez justamente por essa questão, talvez da própria questão do eu fiz um concurso, vou ficar aqui, enfim, né? São diversos desafios. Isso é importante, viu, Mariana? São fatores... Isso dá pano para outra discussão. Demais, né? Porque, por exemplo, dentro de uma empresa privada, observe esse mesmo comportamento, observe isso. Dentro de uma empresa privada, até então você tinha um nível só de contratação, né? A questão da contratação já é um fator dentro do serviço público estressante. A diferença de contratação, sabe? O tipo de relação que você estabelece. Né? Na privada não tinha isso, era só seletista. Agora está começando a ter outros tipos de relação, né? De contratualização, que vai ter o seu reflexo aí no psicológico da pessoa, né? A gente Então, pode assim, chamar alguns colegas da instituição pública para falar. sim, eu acho que seria a gente provocar o Já serviço temos alguns contatos, né, Mari? Sim, sim. provocar o serviço público para eles alertarem para isso, né? Gente, como foi a discussão? Né? Tivemos aqui participação de algumas pessoas, né? Falamos sobre essa temática que não tem como esgotar, principalmente em pouco tempo, né? Essa temática de saúde mental, essa temática da NR, como a Gabi falou, é uma situação nova, inclusive para quem vai cobrar, né? A gente está em contato com profissionais dos profissionais que vão cobrar, né, de fiscais, de auditores, e a ideia é que a gente tenha um momento com eles também, pensando na comunidade mais ampla, mas agora eu quero apresentar para vocês esse momento desse clube de estudos, né? E aí eu quero que vocês imaginem, né, que a gente tenha mais encontros assim, mas que além dessa fala, que foi predominantemente minha, da Gabi, da Júlia, né? Doutor Cláudio teve uma participação brilhante, maravilhosa, inclusive quero agradecer e já deixar o convite, né, para outros momentos da comunidade.
mas que a gente possa, de fato, ouvir a todos. E, além disso, ter um suporte de um Um conhecimento, direcionamento. né? Então, esse clube, ele tem como objetivo esse conhecimento, né, despertar esse conhecimento profissional, esse conhecimento técnico, mas também esse momento de network, esse momento de cuidado com a gente, né, quando a gente se relaciona, e acho que essa fala da Gabi aqui no final foi uma forma de cuidado, né, de acalmar um pouco o nosso coração, para diminuir essa ansiedade. Então, a gente quer apresentar para vocês o Clube de Estudos, Trabalho e Produtividade, que é um produto da comunidade Saúde Mental e Trabalho. Tem como público-alvo profissionais das mais diversas áreas da saúde, da área de segurança, técnica de segurança do trabalho, trabalhadores também que estejam interessados em melhorar a sua saúde mental, desenvolvimento pessoal, e líderes e gestores organizacionais que desejam implementar práticas de bem-estar em suas equipes. Então, é um movimento, né, um grupo que pode ter diversos profissionais das mais diversas áreas. Alguém levantou a mão? Doutor Cláudio. Pode falar, doutor. Eu quero, eu sei que talvez nem seja a hora de falar isso, mas senão eu vou esquecer, mas eu acho que é importante. Dentro das metodologias de avaliação dos melhores programas de qualidade de vida no ambiente de trabalho, e aí em 2021 eu tive a felicidade de participar da banca da ABQV, da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, para julgar o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida. Uma coisa me chamou a atenção. Eu acho que foram 17 empresas que enviaram, eu não lembro se 17 ou 14 empresas, mas o número ou foi um ou foi outro, enviaram seus programas para serem avaliados. E aí a gente teve meio que uma aula antes do que é que a gente deveria avaliar, e aí o que mais me chamou a atenção dos que eu avaliei foi o seguinte, eu lembrei por causa dessa sua fala, Mari, quando você falou do trabalhador. A maioria dos programas não ganharam nota máxima, porque não teve o envolvimento do trabalhador desde a concepção até o rodar o PDCA, até a avaliação dos indicadores, criação dos indicadores. E aí é quase impossível você fazer alguma coisa para o trabalhador sem você envolver o trabalhador nessa sistemática. Então, para vocês que trabalham em empresas, quando vocês pensarem em qualquer programa, seja de saúde mental, ou qualquer programa de saúde, bem-estar, e mesmo os programas ocupacionais, eu não sei se tem muita gente aqui que por exemplo, que trabalha em SESMIT, mas vocês precisam encontrar uma maneira de colocar o trabalhador dentro desse processo. Porque ele pode não tecnicamente conhecer tudo que a gente conhece, mas existe uma parte do conhecimento que a gente nunca vai conhecer porque a gente não está sentando na cadeira do trabalhador, nem a gente está calçando a bota do trabalhador. E isso é importante para a gente pensar. Muitas vezes o conhecimento ele é paternalista, né? Eu estudei, me formei, me pós-graduei, mestrado, doutorado, e eu sei de quase tudo. E essa verdade para o mundo do trabalho, principalmente nos programas que são relacionados ao trabalho, ela é uma verdade que nunca dá certo. A gente pensa da melhor maneira possível. Vamos fazer um programa de antitabagismo. Vamos fazer, a medicação é essa, chama um pneumologista, chama tudo. Aí o cara não toma o remédio porque ele não quer parar de fumar. Então, eu preciso colocar o trabalhador dentro desse programa. Então, quando forem pensar em qualquer programa para dentro da empresa, sempre tenham grupos ou representantes de trabalhadores para que eles consigam efetivamente opinar sobre coisas que a gente não vai saber, porque o nosso dia a dia é diferente. A gente pode ver as coisas com empatia, mas a gente não vai se colocar no lugar dele. A não ser que você vista a roupa dele e diga, hoje eu vou passar 30 dias sendo empacotador do supermercado. Aí você pode falar como empacotadora. Mas eu, como médico do trabalho, mesmo que eu saia da cadeira e vá até o ambiente de trabalho, eu não tenho capacidade de entender o que é que aquele cara faz durante 30 dias, durante 20 anos. Eu acho que isso é um ponto de atenção e um ponto de parabéns aí na questão do público-alvo, de colocar trabalhadores, e eu até ampliaria, não só trabalhadores que querem autoconhecimento, mas o trabalhador que quer aprender a participar de momentos
para que ele possa, quando for para a empresa dele, opinar sobre programas de saúde, programas de segurança do trabalho participativos. Obrigado. Muito bom, muito obrigada. Muito De bom. fato, a participação do trabalhador faz toda a diferença. Eu já ouvi, inclusive, discursos que falam que, inclusive, sai mais barato, né? Às vezes, contrata um profissional, tenta buscar uma iniciativa externa e que o próprio trabalhador, muitas vezes, já tem ali, mais ou menos, como resolver essa situação. Nós estamos nessa construção, né? E aí agora a gente apresenta a questão do clube de estudo, que a gente vai apresentar os livros que a gente vai estudar, mas a ideia é que a gente vá ampliando, né? Trazendo esses conhecimentos, né? O clube do livro, que eu vou continuar apresentando aqui, tá, gente? Então, vai ter um investimento mensal, né? Por pessoa, além da questão do livro. A Júlia vai depois apresentar bem direitinho, e aqui ficaram, estou vendo agora que ainda ficaram os pratos de comida, mas para Não se apresentar. preocupe que a gente vai ter comida também. Vai ter comida também, né? Os objetivos desse clube de estudo: promover a leitura e discussão de livros que abordem temas relacionados à saúde mental e trabalho, com o intuito de enriquecer o conhecimento dos participantes e fomentar o apoio e crescimento mútuo, além de promover práticas que favoreçam o ambiente de trabalho mais acolhedor e produtivo. Na nossa metodologia, a gente vai ter encontro mensal, e cada encontro a gente vai ter um tema, né, um livro, um tema central baseado em um livro, artigo ou estudo de caso. A gente vai começar com 7 livros. As discussões vão ser facilitadas por um mediador do grupo, não necessariamente por mim, pela Gabi e pela Júlia, mas a gente vai fazer, e a Júlia vai poder apresentar, falar melhor. Júlia, tu apresenta essa parte, que até um grupo já está facilitando, né? Com essa metodologia. Gente, a questão do grupo de leitura, o grupo de estudo, ela é muito importante, né? Vocês estão vendo aí um movimento de criação de vários grupos de leitura. O que é isso, tá? Nesse mundo que a gente está, né? A questão do grupo de estudo, o grupo de leitura, ele é o quê? Ele é um resgate, é um voltar para si. Quando você está lendo, você está discutindo com o autor ali, tá? Você está se redescobrindo, você está numa conversa, num diálogo, tá? De autoconhecimento também. Então, essas oportunidades que estão tendo de clube de leitura, um dos principais aspectos é esse voltar-se, né? Voltar para si, tá? E a gente tem como propósito, né, no clube aqui nosso, ele tem o network, que você faz consideravelmente, né? Esse autoconhecimento e o protagonismo, tá? Então, eu já venho no outro grupo que é voltado para a liderança, desenvolvendo, e esse grupo a gente já está numa fase mais avançada, e um dos objetivos é o quê? Que cada participante tem sempre alguém de apoio lá, vai ter sempre eu, o Mário, ou o Gabi, né, como apoio a coluna central, mas vai ter outra pessoa do grupo, do participante, também protagonizando, ou seja, iniciando, desenvolvendo, estando à frente, né, daquele livro, daquela discussão, né, daquela condução. Qual que é o objetivo disso? Nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de saúde, então você vai estar num ambiente seguro, onde você vai se expor suas ideias, a capacidade de síntese, de análise, de crítica. Então, isso é o desenvolvimento, né? E aí a gente trabalha esse protagonismo seu, a explanação, a análise, a crítica, né? A condução, certo? A percepção dos pontos que estão sendo colocados e ser trabalhado, fazer o apanhado geral, final, a finalização. Então, você vai estar desenvolvendo todas essas habilidades em você, né? E se expondo, aprendendo a se expor, tá? Sem medo, né? Desenvolvendo em você essa capacidade, essa segurança também, tá? Que a gente tem muito medo nas empresas, né? A gente tem uma criação que é de medo, né? De se expor, de perguntar, de falar. Então, nesse ambiente seguro, você vai poder desenvolver esse aspecto, desenvolver essas habilidades, tá? Então, achei a Júlia apresentou essa metodologia, porque realmente fica algo como a gente tinha pensado desde o início,
de participação mútua, e não só como uma sala de aula, né? Isso, exatamente, não só recebendo, né? Não só recebendo. E aí nós vamos ter um grupo no WhatsApp, né? Nós já temos um grupo ali aberto, mas esse grupo do Clube de Estudo vai ser o grupo para quem está no Clube de Estudo. Os encontros, né? Eles vão ser mensais, podem ficar gravados aqui pelo Google Meet. A gente pode disponibilizar, eu falo enquanto participantes, material complementar, texto, vídeo, podcast sobre o tema. E o Drive, né, com a leitura de material, além dos encontros gravados, tá? Os nossos encontros, eles vão acontecer em uma segunda-feira do mês. E o nosso primeiro encontro vai ser agora, dia 24 de fevereiro. E vamos apresentar aqui os livros que nós fizemos essa curadoria, para trabalhar nesses próximos 7 meses, que é Trabalho e Desgaste Mental, o Direito de Ser Dono de Si Mesmo. Esse livro eu pedi para um colega que foi o Leonardo Gabi que indicou, que ele trabalha bem com psicologia do trabalho, ele tem doutorado nessa área, e ele sugeriu esse livro. Aí eu fui procurar, ele trabalha muito com o livro, né? Trabalha muito com essa questão de psicologia do trabalho também. Eu fui procurar na Amazon, ele não tinha mais, e aí ele me mandou um PDF. Então, esse aqui, né, como tem disponibilidade em PDF, a gente não vai precisar investir para comprar, o que muitas vezes é bom, né, ter o livro impresso. Eu não vi se tinha do Kindle, mas impresso não tinha. Nós vamos estudar também o fator de risco psicossocial, proteção psicossocial e trabalho. Eu achei muito bacana esse livro. Não li até o final, mas eu dei uma olhada. Psicólogo que trabalha já há diversos anos nessa área, esteve recente. Só um minutinho. Raimunda, você pode fechar o seu áudio? Tá bem também. Obrigada. Esse livro, gente, ele disponibiliza também de uma forma gratuita, tá? Eu tenho ele aqui. Ele disponibiliza no site. É muito bacana, para quem não conhece, eu acho muito bacana ler. Precisamos conversar sobre segurança psicológica também, aí nós vamos falar sobre a organização sem medo, né? Eu acho que ele tem muito a trazer para essa questão de saúde mental, de cultura, da própria NR. E achei muito bacana, não sei quem já leu esse livro do Marcos Mendanha, que é sobre burnout, e ele não vai necessariamente apresentar os sintomas, apresentar o tratamento. É muito bacana esse livro, porque ele é dividido, eu não estou com o meu aqui, ele é dividido em uns tópicos, e a gente pode ler, né, diretamente, ou pode consultar em alguma dúvida. E para a gente, né, talvez para o médico não seja tão novidade, mas para a gente, enquanto psicólogo, é muito bacana. Eu achei muito bacana essa linguagem, porque ele traz o histórico do burnout, mas ele fala também sobre essa própria questão de quem pode diagnosticar, ele fala sobre a questão de doença ocupacional, então é muito bacana essa leitura. Inclusive, eu li rapidinho ele, agora no recesso do final do ano. Vamos ter uma leitura também sobre assédio. Tem a ver com mulher, está ambiente laboral. E de acesso social, que é psicologia para a saúde mental e segurança no trabalho, que é da Lúcia Sender, que ela tem, inclusive, alguns cursos sobre essa questão de riscos psicossociais, lá com esse recente. Sigo ela no LinkedIn, no Instagram, tem conteúdos muito bacanas. Estresse, as obrigações de trabalho, também do Dr. Zanelli, que vai entrar como nosso. A gente vai organizar, né, na equipe onde a gente vai começar. A gente precisa começar. Licença, Mari, licença, eu ia pedir só um instantinho, que eu acho que vocês, como organizadora, talvez a Raimunda acabou abatendo sem querer no microfone, abriu, qualquer coisa, vocês conseguem, talvez, tirar o som, às vezes. A Mari consegue. Se precisar, porque às vezes a pessoa, às vezes está no celular, acaba batendo, acontece mesmo. Fechou. Deu certo. Obrigada. Deixa eu só voltar aqui. Então, pronto. O nosso objetivo, enquanto comunidade, não só como os organizadores da comunidade, é revolucionar esse cuidado com a saúde mental,
praticar esse cuidado com a gente mesmo também, né? E, obviamente, buscar e trocar práticas de cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho, tá? Eu havia passado o valor inicialmente de 140, né, mensal, mas para esse pré-lançamento, a gente está parcelando de 12 vezes de R$ 45,50. Vai ter uma duração de 7 meses, né? Nós vamos ler 7 livros, então esse valor ele vai contemplar os 7 meses, tá? Pode ser pago via cartão de crédito, a gente vai mandar depois o link para vocês do Simpla, ou algumas pessoas que quiserem fazer via empresa, a gente faz a emissão do boleto e da nota fiscal também, tá? A gente entende que o clube é um programa de crescimento pessoal e profissional. Com certeza a sua empresa vai ter o retorno do valor investido, né? Até porque o valor aqui está mínimo, né? Com certeza a empresa investindo no profissional, ela vai investir o retorno também. O que a gente aprende, né, no clube, a gente pode levar para psicólogo, pode levar para atuação da clínica, pode levar para a empresa, ou psicólogo que não trabalha CLT empresa, né, assim como somos eu, a Júlia, a Gabi, a gente vai usar na consultoria, pode usar em aulas, tem profissionais aqui que dão aula também. O nosso objetivo é reunir tudo que a gente sabe nesses pontos e ter muitas trocas também. A comunidade tem como objetivo, em breve, lançar cursos, né? Inclusive convidar profissionais aí do mercado, profissionais da academia, né? O próprio Dr. Cláudio, já estou tentando marcar aqui um momento com ele para apresentar um pouco a comunidade, para a gente ter momentos de conhecimento, de troca com outros profissionais, com engenheiros de segurança, com profissionais do psicólogos do trabalho também, né? E até próprio curso, que em breve eu vou lançar o de Primeiros Socorros em Saúde Mental, Júlia tem os cursos, Gabi também, e outras pessoas que queiram lançar na comunidade, tá? Vai ser extremamente bem-vindo. E é um valor, né, que a gente tentou encontrar um valor extremamente acessível. Nós vamos ter também, ao longo desses 7 meses, 2 encontros presenciais, né? E aí o valor já está incluso do online e do presencial. E fica o convite para a gente escrever essa história de cuidado com a saúde mental no trabalho juntos, né? Eu acredito que essa construção, de fato, precisa ser em conjunto. Estamos, eu, Júlia e Gabi Rodrigues, como facilitadoras, né? Como facilitadoras desse projeto do Clube de Estudos, mas os grandes protagonistas, na verdade, vamos ser todos nós, né? E quero entrar aqui no momento de dúvidas, gente. Dúvidas, perguntas, colocações. Depois a gente vai mandar os slides para vocês, tá? Mas agora quero abrir para quem quiser falar, tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, entendendo que a comunidade é de todos nós. Isso. Nada? Ninguém quer perguntar, ninguém quer falar, nada? Sugestões. Então, assim, Mari vai botar onde, Mari, o link de inscrição para quem quiser? Eu vou enviar de forma individual no WhatsApp, Certo. tá? O link da aula, o link de inscrição e o PDF, tá? O horário vai ser à noite, né, Mari? Isso, a gente está 19, 19h30. Vai ter acesso à gravação, Dani, que eu acho que é importante a gente ter, né, a gravação. A gente tinha pensado inicialmente de fazer somente presencial, mas a gente tem esse desafio do presencial, mas também a gente não quer deixar o presencial, então vamos ter também... Esse contato, gente, presencial, ele é fundamental também, certo? Então, a gente vai estar fazendo, né, esse módulo online e vão ter alguns módulos, né, alguns encontros presenciais também. E claro, se a gente vai ler um livro de segurança psicológica durante esse mês, e a gente tem muito mais a discutir de segurança psicológica, a gente pode marcar um outro encontro,
né? Como eu falei, nós vamos estar participando enquanto participantes também, né? Não é, vamos só entregar. Não, a gente vai trocar, né? Então, de repente, a gente lê um livro, mas seria interessante a gente aprender um pouco mais, ou discutir práticas. Marcamos outro momento para discutir, sem problemas. Eu sei se alguém aqui já participa, já está participando de algum clube do livro? Tem alguém aqui? Já? Gente, gera um crescimento, Raimunda, né? Então, gera um crescimento muito grande, certo? E a forma como a gente faz, ele difere um pouco dos que estão sendo feitos aí, por causa desse protagonismo, entendeu? O nosso foco, ele tem isso aí, né? E além de a gente estar estudando a saúde, né, esse cuidado com a gente que esse estudo vai nos gerar. Então, assim, quem puder participar, quem tiver o interesse e puder participar, participa, porque é um engrandecimento muito grande, né? E a Mari vai colocar individualmente o link para vocês, tá? Essa primeira turma a gente está fechando nesse valor, né, que é a turma de lançamento, né, Mari? Sim. Certo? E a gente vai ter uma segunda-feira no mês para essa discussão. E todo o restante do mesmo grupo, que as discussões são riquíssimas, né? Isso. Até em janeiro eu coloquei uma ação que eu fiz, e aí a Georgia também comentou, né, deu sugestões, então, assim, fica muito bacana essas discussões. Muito obrigada, gente, pela participação. Antes de terminar, eu queria que vocês abrissem as telinhas de vocês para a gente registrar esse momento. E quero informar também a vocês que em abril, né, nós teremos o Fórum Saúde e o nosso querido médico, Cláudio Patrício, vai estar lá conosco, tá? Então, venham. Hã? Que bacana, eu não sabia. Sim. Então, vamos lá participar. Como é? Verdade. Como é? A gente conheceu ele naquele dia na Unifor. Foi. Ele é filho de uma grande amiga minha, olha só, não sabia. Iracema Patrícia, farmacêutica, gente maravilhosa. Então, vocês também podem ter, né, uma amplitude maior também da experiência do conhecimento do Dr. Cláudio lá no Fórum Saúde, que vai ser 10 de abril, tá bom? Fiquem atentos que a gente vai estar passando informações para vocês. Então, quem puder abrir o vídeo para a gente fazer esse registro. Nájila, Luciane, Cláudio, Leia, Aline, Iraneide, Carla. Paulinha, vai lá, Paulinha, abre aí o seu vídeo. Sara, Fábio, Yolanda, Suzy. Vamos tirar. Mari, tu tira a foto? Eu consigo tirar, mas eu não consigo colocar para ver todo mundo. Lucas, tu consegue? Espera aí, deixa eu tentar aqui. Vamos lá, gente. Se eu não conseguir no notebook, vai no celular mesmo. Vá no celular mesmo. Consegui. Muito bem, Suzy. Conseguiu? Peraí, mas ninguém nem fez pose. Peraí que eu vou bater outro também, peraí. Tá batendo, Lucas? Então fala pra gente rir, pra gente... Pronto? Deu certo? Deu certo. Então, gente, entra lá no Instagram da comunidade, tá? Que tá lá, vai estar lá esse registro nosso lá, tá bom? Todo mundo já tem acesso aí à comunidade. Comunidade CSM, né? Unidade de Saúde Mental e Trabalho, CSMT. .SMT. Pronto, então entra lá, tá? E acompanha que as novidades estão sendo todas colocadas lá. Muito obrigada a todos pela participação, pelo tempo, né? Desejar a vocês um bom descanso, um final de semana maravilhoso. Mari, fale aí, termine aí você. Desculpa, acabei te faltando. Não. Descansar, cuidar de nós, ele cuida
precisa ainda mais cuidar de si. Né? Então, boa noite, gente. Obrigada. Cuidem-se. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Uma boa noite para vocês. Obrigado. Ladiane, adorei você aqui presente, viu? Beijo grande, querida.